Irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. É um privilégio muito grande poder estar aqui pregando a palavra de Deus. Agradeço o convite desde já, muito honrado estar podendo exercer meu ministério, desenvolver o ministério que o Senhor me deu na igreja a qual Ele me chamou para servir. Eu fico muito feliz e por isso, sem mais delongas, vamos abrir o texto que Deus colocou no meu coração nessa noite. Mateus capítulo 6, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 34. É um texto bastante conhecido, é um texto que o Adamo já até falou aqui, citou uma parte dele, e aí é esse texto que nós vamos trabalhar nessa noite. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao versículo 34. Amém? E diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós mais do que todas as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque o gentio é quem procura todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Até aí, não feche sua Bíblia, depois nós vamos discorrer, conversar um pouco sobre esse texto. Quando eu estava pensando, Felipe me chamou para pregar, eu fiquei na dúvida de dois textos. E aí até ontem eu estava: Senhor, é a pergunta que todo pregador deve fazer quando que ele faz ou deva fazer quando ele vai pregar: Senhor, me dá o texto. Senhor, qual mensagem a tua igreja precisa ouvir? E essa mensagem falou mais ao meu coração. Eu estava com um sermão, outro sermão, Tiago capítulo 1, mas essa mensagem de Mateus capítulo 6 saltou mais ao meu coração, me impulsionou mais hoje o Espírito Santo me impulsionou mais hoje para falarmos desse texto. E eu deixei como texto, se eu tivesse que colocar um tema para essa mensagem, seria como combater a ansiedade. Como vencer a ansiedade. E por que falarmos desse termo, de ansiedade? Eu acho que é uma oportunidade, acho que é uma ocasião muito oportuna. Nós estamos entrando no ano novo, nós estamos na segunda semana, indo para a terceira semana de 2024. E sempre bate aquele esfrio na barriga, é momento de fazer planos, é momento de se preparar para o futuro, é momento de fazer listas de desejos, de algo que você deve conquistar. É nesse momento que geralmente a ansiedade, ela
aflora aos nossos corações, né? Sempre é uma dúvida do que vai ser feito, como vai ser o ano, o que nós devemos fazer, onde nós devemos investir e assim vai. E a ansiedade, meus irmãos, ela tem sido o mal do século. A Organização Mundial da Saúde, há um tempo atrás, ela definiu que a ansiedade, ela tem sido afetado muitas vidas, tornado problema de saúde pública, e ela é muito democrática, ela não escolhe pessoas, gênero, idade. Crianças hoje são afetadas com crise de ansiedade, e a ansiedade, ela tem sido um grande desafio, né? Um grande desafio principalmente para os cristãos, para continuar confiando em Deus. É por isso que eu falei, é uma oportunidade muito boa, início do ano, falar sobre esse tema, já que já estamos começando nesse novo ano. E Mateus capítulo 6, meus irmãos, antes da gente entrar nos versículos 25 ao versículo 34, mais do que ler o texto, o mais importante é que nós devemos assimilar o que está sendo dito. Esse texto de Mateus capítulo 5, de 6, ele se encontra dentro do Sermão da Montanha de Jesus, o sermão talvez mais famoso de Jesus. Ele pregou desde o capítulo 5 até o capítulo 7. E qual o conteúdo desse sermão? Vários assuntos. Ali Jesus está ensinando sobre ética, sobre conduta, sobre moral. E Jesus está ensinando como um verdadeiro cristão deve se comportar no reino de Deus, de maneira que agrade ao Senhor desse reino. E o que motivou Jesus a falar sobre isso que nós lemos está no versículo 24. Porque no versículo 24 ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar ao outro. O texto está dizendo que não devemos estreitar, não podemos fazer opções por dois amores, por duas lealdades, porque ou você vai aborrecer um e agradar outro, ou vice-versa. Jesus está nos ensinando que nós devemos, no versículo 24, nós devemos fazer uma escolha. Ele está ensinando seus discípulos, e ele especifica mais, que nós não podemos servir a Deus e a riqueza, porque ambos necessitam de tempo integral, de dedicação integral para eles. Se você servir a Deus, você deve dar o melhor do seu tempo, você deve se dedicar a Deus, você deve ter ao Senhor como prioridade. E se você servir a riqueza, do mesmo jeito, você vai ter que se dedicar a ela, trabalhar bastante, cuidar bastante dessa área, porque você crê que essa riqueza, ela vai te garantir uma velhice, um futuro melhor. Então, ou você serve a Deus e dá o seu melhor para Ele, é isso que Jesus está dizendo, ou você serve a riqueza e gasta a sua energia, todo o seu tempo para ela, todo o seu tempo para ela. E talvez a riqueza, meus irmãos, tem sido o maior inimigo de Deus nesse mundo, né? Por causa das riquezas, o que as pessoas pensam? As pessoas desse mundo, elas estão em busca, atrás de acumular tesouros, de depositar, ter uma boa quantia em sua conta, porque ela crê que essa reserva, se ela dedicar enquanto cedo, ele vai ter uma velhice tranquila, vai ter recurso financeiro para poder suprir todas as suas necessidades. E quem serve a Deus pensa da mesma forma. Quem serve a Deus, dedica-se tempo a Deus, ele sabe, ele entende que Deus, no final da sua velhice, Deus vai cuidar dele, não só na velhice, mas também depois da morte, algo que a riqueza não promete, a riqueza não consegue fazer. Então, nós devemos fazer uma escolha. Jesus está dizendo, nós devemos fazer uma escolha, ou Deus, ou as riquezas, ou o Senhor, ou ao dinheiro. Então,
E essa resposta, meu irmão, ela é óbvia para o cristão, pois o cristão verdadeiro, ele sempre vai fazer a opção por Deus, em ter Deus como sua prioridade, em buscar a Deus em todo o tempo, em buscar a Deus em todo o tempo. E é lógico, quando você faz essa decisão, toma a decisão de colocar Deus como prioridade da sua vida, sabendo que Deus vai cuidar de você, não só agora, mas depois, no final da sua vida e depois da morte ainda, é lógico que a ansiedade, ela bate a porta. A ansiedade bate a porta, porque parece que no mundo que nós vivemos, pela influência, da sociedade, a influência do mundo financeiro, parece que o mundo que nós vivemos, ele se encaixa melhor com as pessoas que estão atrás das riquezas, estão atrás de acumular tesouros aqui. Parece que a vida é um pouco mais fácil, parece que é tudo mais fácil para eles. E para o cristão que escolhe a Deus, ele sofre, se dedicar a Deus, colocar Deus como prioridade, ele sofre bastante resistência, e principalmente a ansiedade. A ansiedade vem e se instaura no coração desse crente. E aí Jesus, conhecendo a natureza humana, por isso que Jesus, pressupondo que eles escolheram a servir a Deus, a tornar a Deus o Senhor da sua vida, prioridade da sua vida, é por isso que no versículo 25 ele começa a discorrer sobre isso. É como se ele dissesse: já que vocês escolheram servir a Deus, já que vocês tornaram Deus como prioridade da sua vida, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí ele vai discorrer o que nós vamos conversar aqui. Primeiro, antes de entrar no texto, eu quero falar o que o texto não está querendo dizer quando nós lemos ele. O texto não está querendo dizer que, sabendo que Deus cuida de você, que nós vamos ler aí, que Deus cuida de nós, o texto não está ensinando que sabedores disso nós devemos deixar de trabalhar. Porque alguém, uma leitura comum, pode ler: já que Deus cuida de mim, já que Deus provê para mim todas as coisas, já que Deus não deixa faltar nada, então eu vou parar de trabalhar, eu vou maratonar na Netflix, eu vou jogar videogame, vou sentar, vou ficar quieto, que Deus cuida de mim. Não é isso que o texto está dizendo. Outra coisa que o texto não está dizendo, ele não está proibido nós de fazermos reservas para o futuro, planejar o futuro, fazer uma poupança, um investimento, guardar um dinheiro. Não é isso que o texto está proibindo. O que o texto está proibindo é a ansiedade, aquela ansiedade demasiada pela falta de confiança de que Deus cuidará de nós. É isso que o texto está dizendo. Existe uma ansiedade que é clínica, e aí eu não sou médico para tratar disso, eu entendo. Eu não estou querendo dizer que você deve parar, se você sofre com isso, você deve parar de tomar remédio. Eu não estou querendo dizer que tomar remédio é pecado, mas eu estou querendo dizer que existe um tipo de ansiedade que é pecado, é que Jesus está combatendo aqui, que gera em nós a falta de confiança num Deus que cuida da gente. É a ansiedade que cega os nossos olhos, é a ansiedade quando eu abraço a ansiedade e aí eu não consigo mais enxergar as portas abertas, eu não consigo enxergar mais Deus cuidando da minha vida, eu não consigo enxergar as bênçãos de Deus, as janelas do céu abrindo sobre mim, o cuidado de Deus, a providência de Deus. Eu fico perturbado e eu fico com medo do amanhã, com medo de levantar, com medo da semana que se inicia, com medo do ano que se inicia. É essa ansiedade que Jesus está combatendo, o medo, a falta de fé, e aquilo que nós vamos ler aqui. Eu acho que um exemplo bem prático do que Jesus está proibindo aqui está na passagem de Lucas capítulo 10, quando fala da passagem de Marta e Maria, quando Jesus estava a caminho de Jerusalém, e Jesus passa pela cidade de Betânia e decide se repousar e decide ficar ali na casa de Lázaro, Marta e Maria. O texto diz que quando Jesus chega, Maria se quedava, parou tudo que estava fazendo e sentou para ouvir os ensinamentos de Jesus. Mas o texto diz que Marta agia diferente. Marta estava se preocupando com muita coisa, com muitos afazeres, se preocupando com muitas coisas, e ela chegou a ficar até, advertiu a Jesus, dizendo: Jesus,
Tu não vês que eu estou tão atarefada, que eu estou tão trabalhando demais aqui? Manda Maria vir ter comigo, manda Maria me ajudar. E aí Jesus falou com ela, advertiu ela: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, porém poucas são necessárias. Maria escolheu a boa parte, e dela jamais será tirada. Marta representa o que Jesus está proibindo aqui, o tipo de ansiedade que Jesus está proibindo aqui. Marta, ela era uma mulher trabalhadora, ela era uma mulher que assumia as responsabilidades, mas ela era uma mulher que era viciada no trabalho. Ela estava preocupando com muitas coisas, ocupada com muitas coisas, e o texto diz que poucas coisas eram necessárias, a ponto dela não aquietar-se o seu coração para ouvir os ensinamentos de Jesus, que estava na sua própria casa. Então, Marta representa muito o homem e a mulher da sociedade moderna. Os homens estão se preocupando, estão ansiosos por busca por prazer, por busca por satisfazer os seus planos, os seus desejos. É só busca de prazer atrás de prazer, prazer atrás de prazer, e representa muito a sociedade disso, se esquecendo de Deus, não levando em Deus em consideração. Lembrando que o texto vai dizer aqui, meus irmãos, que Deus providencia, e Jesus vai ensinar que Deus providencia todas as coisas necessárias para a nossa subsistência. Jesus vai falar sobre pão, sobre bebida, sobre vestimentos. São coisas básicas que Jesus promete quando colocamos Ele em prioridade da nossa vida. E aí o texto vai ensinar que muitas das vezes, meus irmãos, o que nós vemos? Que essa ansiedade, as pessoas próprias da igreja estão agindo conforme o mundo, conforme as pessoas desse mundo, do mundanismo, agindo assim, correndo atrás de coisas, ansiosa por coisas que de fato ela não precisa. Pessoas que estão atraindo para si dívidas, contas, porque não estão preocupados, porque não colocaram a mão onde não puderam alcançar, e elas não estão preocupadas. A preocupação não é mais com o pão, com a bebida, com a vestimenta, mas é o carro do ano, é a casa na praia, é a viagem no exterior. Mas por não poder fazer isso, está ansiosa, está preocupado porque adquiriu contas, dívidas que não está conseguindo pagar, que não precisava estar passando por isso, não está passando por isso. O texto vai dizer que nós devemos confiar no Senhor, porque Ele cuida da gente e Ele provê o necessário, o suficiente. Eu não estou dizendo que é pecado você ter sua casa de luxo, eu não estou dizendo que é pecado você fazer viagem para o exterior, eu não estou dizendo que é pecado comprar o carro do ano, não. Eu só estou dizendo que é errado você fazer isso a custas de preocupações e ansiedades e de tempo que deveria ser devotado a Deus, mas foram direcionados para essas coisas. E aí no versículo 25, Jesus é como se pegasse esses discípulos pela mão, e aí Jesus dá 7 orientações aqui bem didáticas para combater a ansiedade. É como se Jesus pegasse na mão dos discípulos e falasse assim: vamos dar uma voltinha, vamos olhar, deixa eu ensinar para vocês aqui. E aí todos esses ensinamentos que nós vamos ver aqui, 7 argumentos de Jesus para confrontar a ansiedade, todos eles têm a ver com olhar para a vida de maneira correta, olhar para a natureza, olhar para a história, olhar ao redor. Jesus está levando os discípulos a pensar, é isso que nós vamos ver aqui, porque o contrário da ansiedade, a ansiedade é uma irracionalidade, a ansiedade é um distúrbio mental. Por quê? Porque o próprio nome de Jesus diz preocupado. Preocupação é você ficar ocupado com problemas que nem aconteceu ainda. Então Jesus pega na mão desses discípulos e fala assim: deixa eu ensinar vocês, através da natureza, através da vida ao nosso redor,
E aí Jesus começa no versículo 25 com o primeiro argumento, que vai do maior para o menor. E aí Jesus vai ensinar, vai dar uma aula aqui bem didática de como deve combater a ansiedade. Versículo 25, acompanha comigo novamente, e ele fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus está ensinando aqui, ele está usando o argumento do maior para o menor. Se ele que fez o corpo, ele não pode dar a comida ou a bebida para a sustentação desse corpo, é como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos: olha, se ele pode fazer mais, ele não vai poder fazer o mínimo? Quem pode o maior, faz o menor. Quem pode? Se Deus, com toda a sua criatividade, criou o corpo humano, com toda a sua eficácia, com toda a sua beleza, ele não pode providenciar roupas para cobrir esse corpo? É isso que Jesus está querendo dizer. Olha, pense nisso, reflita sobre isso. E aí o segundo argumento de Jesus está no versículo 26, é o argumento agora do menor para o maior. Jesus diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? E aqui é o argumento do menor para o maior. A ideia aqui é que os seres humanos valem mais do que as aves. Embora que ecologicamente não seja muito correto dizer hoje que o ser humano vale mais do que uma arara azul, mas a sociedade mudou um pouco isso. Hoje, talvez uma arara azul vale mais ou até o mesmo valor que o homem. Embora a gente tenha legalizado o aborto, matado milhares de crianças por aí, mas e se você de repente prender uma arara azul, alguém matar uma arara azul, vai preso, condenado, quem sabe até pena de morte. Não é para fazer nenhum nem outro. Mas nesse tempo aqui, no tempo de Jesus, você valia mais do que um passarinho, você valia mais do que uma ave. E é por isso que esse discurso de Jesus faz sentido, porque ele fala assim: olhai para as aves do céu. Jesus chama os discípulos, agora a perspectiva da natureza, da criação. Olhai para as aves do céu, contempla. Alguém aqui, meus irmãos, já viu, olhando para a natureza no seu dia, parando para refletir, alguém aqui já viu um bem-te-vi semeando, um bem-te-vi colhendo, um bem-te-vi com dor de cabeça, preocupado com o futuro de amanhã? Se vai ter comida, se vai ter provisão para ele? Não tem, é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: por que vocês ficarão preocupados com essas coisas? Você que porta a imagem e semelhança de Deus, você que é alvo do amor redentivo de Deus, foi por você que Cristo morreu na cruz e derramou o sangue por você. Se Deus fez tudo isso por você, Ele não fará o mínimo, Ele não fará o menor? Se Ele resolveu o seu maior problema, o nosso maior problema, que é o problema do pecado, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, se Ele não fez o maior, Ele não pode fazer o menor, que é nos sustentar, que é cuidar da gente. Se Ele cuida das suas criaturinhas, Ele não vai cuidar de mim, de você, que é alvo do seu amor. É isso que o tempo todo Jesus está querendo dizer aqui. Pense, reflitam, porque a ansiedade, meus irmãos, ela proíbe isso. A ansiedade sucumbe a esse pensamento, essa maneira de pensar, porque ela não deixa a gente refletir sobre isso. Ela deixa a gente, na verdade,
travado, tem gente que não consegue sair da cama, não consegue refletir, e Jesus está usando as coisas simples do dia a dia, as coisas simples da criação, para mostrar que Deus cuida, que Deus guarda, que Deus provê. E você vale muito mais do que uma ave, você vale muito mais do que qualquer tipo de passarinho, de qualquer tipo de animal, porque você é imagem e semelhança de Deus. Você porta essa imagem e semelhança e Deus cuida de você. E o terceiro argumento de Jesus vai ensinar no versículo 27, que a ansiedade não resolve nada. Versículo 27: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus vai dizer aqui que a ansiedade não nos leva a nada. Um côvado, uma medida de um côvado representava aproximadamente 45 centímetros, por aí, na cultura hebraica. Então o que Jesus está dizendo? Vocês não conseguem ficar ansioso, não vai acrescentar nada na sua vida. Ou seja, ficar ansioso não vai acrescentar uma hora a mais da sua vida. Por que vocês estão ansiosos? Se não vai resolver nada, por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão andando ansiosos? E Jesus repreende isso daqui. Se tem uma coisa, meu irmão, uma lista de coisas que você resolveu tirar desse ano de 2024, faça isso. Tira a ansiedade do seu coração, tira essa preocupação demasiada. Chegou a hora. Saiba que isso não vai resolver nada. Quando nós aplicamos o nosso coração à ansiedade, o que gera? É só desgaste emocional. A ansiedade rouba a nossa alegria, rouba a nossa fé, nós sofremos, nós adoecemos. Ela não resolve nada, então para que ficar preocupado? Essa é a ideia de Jesus. Se ela não resolve, não dá um passo a mais, não adianta um dia da sua vida, não consegue aumentar 45 centímetros, para que você vai ficar preocupado com coisas grandes que você não pode alcançar? Para que você aí não está dormindo com coisas que você não é de sua competência, só Deus pode fazer? Então descanse um pouco. Eu não tenho costume de fazer isso, mas hoje eu vou imitar o pastor. Vira com o seu irmão que está do seu lado e fala assim: fique em paz, Deus está cuidando de você. Fique em paz, não fica ansioso, não resolve nada. O próximo argumento de Jesus, versículo 28 ao versículo 30, agora é o argumento novamente do menor para o maior, e diz assim: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como cresce o lírio dos campos, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus mais uma vez agora fala com eles assim, pega os discípulos na mão: vem cá, vamos olhar a natureza agora, vamos dar uma olhadinha nos lírios do campo que embelezam as campinas da Palestina. Dá uma olhadinha nesse lírio do campo, tão bonito, né? Tão lindo, né? Tão lindo. Foi Deus que vestiu ele, foi Deus que fez, Deus que gastou, Deus que aplicou toda a sua criatividade, toda seu poder e majestade nesse lírio dos campos. Mas contudo, eles duram tão pouco. Nem Salomão, em toda a sua glória, que foi o homem mais rico do mundo, o rei mais poderoso, o texto diz que nem Salomão se vestiu conforme essas florzinhas se vestiram. Nem Salomão. Mas elas duram pouco, porque basta sair um sol escaldante lá da Palestina, em 2 horas, em poucos minutos, essas flores se secam, e aí o que serve? Murcha, e aí vem as donas de casa com seu cesto, pega essas folhas, coloca no cesto, coloca dentro do cesto e leva para o forno para fazer pão. É por isso que o texto diz: hoje ela nasce e amanhã é lançada no fogo. Esse é o contexto. E o texto está dizendo, se Deus, para refletir, como se Jesus falasse assim:
meus discípulos, prestem atenção, se Deus aplica toda a sua criatividade e todo o seu cuidado, né, preocupa todo o seu embelezamento nessas florzinhas que duram tão pouco, Ele não fará isso por você, que vale muito mais do que essas florzinhas, que vale muito mais do que esses lírios do campo? Será que Ele não vai cuidar de você? Será que Ele não vai suprir para você? E aí no versículo 30, após Ele fazer essa observância dos lírios do campo, após Ele fazer uma pergunta, Ele identifica a causa da ansiedade, o que gera ansiedade. Versículo 30, Ele fala assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, é lançada no fogo, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. E aqui Ele identifica a causa da ansiedade, uma pequena fé num Deus grande. A fé que Jesus está falando aqui não é a fé que salva, porque a fé que salva, ela não tem intensidade, ou você tem ou você não tem. A fé que Ele está falando aqui é a confiança em Deus, de Deus cuidar de todas as coisas, a confiança de Deus cuidar do seu presente, do seu futuro, a confiança que Deus vai providenciar tudo aquilo que você necessita. É falta de fé. E aí nós precisamos nos arrepender, porque muitas das vezes nós agimos assim. Deixamos a ansiedade aflorar o nosso coração, tomar conta do nosso coração, a ponto de nos sufocar, e nós perdemos a fé em Deus. E será que nós temos motivo de desacreditar de que Deus cuida de nós? É só olharmos para as promessas bíblicas. Hebreus capítulo 13, tem várias. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Não te deixarei, jamais te desampararei. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando toda a ansiedade sobre Ele, pois Ele tem cuidado de vós. Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Salmo de 34, versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas livra. Salmo 37, versículo 25, fui moço e agora velho, jamais vi um justo mendigar o pão, a sua descendência passa fome. Promessas de resposta de oração, Mateus capítulo 7, pedi e dá-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. Versículo 7, buscais e acharei, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Olha o versículo 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas ao que lhe pedir? Então, meus irmãos, nós temos infinitas promessas aqui, para que nós possamos apropriar delas. Salmo 127, versículo 2, o Senhor, aos que Ele ama, Ele concede enquanto está dormindo. Então nós precisamos tomar posse disso. Mas porque muitas das pessoas estão ansiosas, cristãs, servas do Senhor, não têm esse entendimento, porque não conhecem as Escrituras, porque não estudam. São crentes nominais, passam anos e anos na igreja, mas não vê mudança, não vê transformação, porque não converteu o seu coração de fato. É necessário apropriar disso. Foi Jesus que está falando, é a palavra de Deus que está falando, que Ele vai cuidar de nós. Ele promete cuidar de nós. Ele não promete nos dar riqueza, mas Ele promete cuidar da gente, e o necessário para a nossa subsistência. O próximo argumento de Jesus está no versículo 31 a 32, Jesus lembra aos seus discípulos quem Deus é. E aí Ele diz assim: portanto, vós não inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nós vestiremos. Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas.
pois o vosso Pai celeste sabe que necessitai de todas elas. Jesus está querendo dizer para os discípulos que quando nós agimos dessa maneira, deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração, ficamos preocupados com essas coisas, de que comer, de que beber, do que vestir, do que vai ser o amanhã, como que vai ser, ai meu Deus, será que eu vou ter, será que eu não vou ter? Jesus está dizendo que quando nós agimos assim, nós estamos nos comportando como um não cristão, porque o termo gentil aqui é como se fosse um não crente, um que não pertencia à comunidade dos salvos. Então, quando nós agimos assim, nós estamos se assemelhando a Ele, porque são eles que buscam isso o tempo todo, preocupado com isso, busca pelo prazer. Mas o texto diz que o nosso Pai Celeste sabe que necessitamos de todas elas. Deus sabe o que você precisa. Deus é especialista em suprir as nossas necessidades. Deus sabe do que você precisa, Deus sabe que de fato você necessita, então nós devemos acalmar e aquietar o nosso coração, confiar nele, porque Ele é o nosso Pai, Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos, Ele sabe disso. Como diz o pastor Agostinho, Ele tem prazer em abençoar, é nisso que nós devemos descansar, é isso que nós devemos tomar posse. E aí o versículo 32, versículo 33, o sexto argumento de Jesus, ele ensina qual deve ser a prioridade do crente, qual deve ser, aonde o crente deve aplicar suas energias, aonde o crente deve aplicar a sua vida. E o texto diz, é um texto que você conhece: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse buscai, essa palavrinha pois, reflete a tudo, se arremete a tudo o que ele disse anteriormente. É como se Jesus dissesse assim: olha, agora vocês entendendo que Deus cuida de vocês, que Deus supre as necessidades de vocês, que vocês valem mais do que os passarinhos, que Deus veste vocês, que Deus veste os lírios do campo, Ele vai vestir, vai cuidar de vocês também, que a ansiedade não vale de nada, que ficar ansioso não vale de nada. Agora, entendendo isso, o que vocês devem fazer? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Não é, querida, não significa que você deve abandonar a sua profissão, e todo mundo abandonar a sua profissão, agora eu vou virar pastor, vou virar missionário. Não, não é isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Na verdade, é ao contrário. O mundo cristão o mundo evangélico precisa mais de políticos, professores, donas de casas, engenheiros, crentes como esse daqui, que confiam no Senhor para fazer a diferença lá na sociedade. Vai fazer muito mais diferença na sociedade se você for um crente de verdade do que metade da igreja aqui que decidir virar pastor. Tem certeza disso? E aí, o que é buscar primeiramente o reino de Deus? É tornar Deus como prioridade da sua vida. Antes de querer correr atrás de riquezas, de sonhos, de desejos pessoais, é levar em consideração Deus. Deus vem em primeiro lugar. Em termos práticos, é você dedicar tempo de qualidade para buscar a Deus na palavra, para buscar a Deus em oração, para buscar a Deus por meio da comunhão, por meio do ajuntamento. Meu querido, aquela frase famosa, eu não tenho tempo para isso, ela é uma afronta a Deus e eu provo. Por quê? Porque Deus, Ele é o Senhor do tempo, Deus é atemporal, Deus é eterno, e foi Ele quem criou tempos e as eras. Quando eu falo assim, eu não tenho tempo para isso, eu estou dizendo para o Criador do tempo que Ele não foi eficaz no seu trabalho, na sua criação, porque o que Ele me pede para eu fazer de forma plena, tudo aquilo que exige de mim, tudo aquilo que Ele pede de mim, o tempo que Ele me deu não é suficiente. O meu dia não precisava ter 28 horas e não 24 horas. Então é uma afronta isso. É dizer, Deus, você, Senhor, errou. Eu precisava de mais tempo, você me deu 24 horas, eu não tenho tempo para buscar a Ti. Eu não tenho tempo para me dedicar à oração, eu não tenho tempo.
E aí, meu querido, na verdade, essa desculpa, eu não tenho tempo para tal coisa, devia ser substituído pela, não é a minha prioridade isso. A palavra, eu não tenho tempo para tal coisa, deve ser substituído. Eu não é a minha prioridade definida. Eu não tenho prioridade definida. O sujeito que fala assim, eu não tenho tempo para minha família, ele devia substituir, a minha família não é prioridade para mim. Eu não tenho tempo para estudar a palavra de Deus. Substitua, a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus não é prioridade para mim. Eu não tenho tempo de orar como os avivalistas, como os homens do passado, o tempo era outro. Substitua. A oração, a vida de oração não é prioridade para mim. Não é prioridade para mim. E nós devemos fazer o contrário, querido. Porque o propósito de Deus para todo homem, sabe qual é o propósito de Deus quando Deus te criou? É conhecê-lo e gozá-lo para sempre. Esse é o propósito de Deus. É colocar, se Deus não tem sido a nossa prioridade, se Deus não tem sido o nosso, se nós não temos dado a Ele o tempo de qualidade que é devido, precisamos rever isso. Precisamos realinhar a nossa lista de prioridade e buscá-lo em primeiro lugar. Fazer do Senhor o Senhor da nossa vida. A nossa prioridade deve ser o Senhor. E o versículo 34, o sétimo argumento de Jesus, e aqui eu encerro, ele inicia, ele fecha tudo aqui nesse versículo 34, é o argumento que nós devemos viver um dia de cada vez. Ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. A ideia é que viva um dia de cada vez. Nós temos mal demais durante 24 horas para viver. E tem gente querendo acrescentar 48, 72 horas dentro de um dia. É um dia de cada vez, querido. Viver um dia de cada vez. Deus não vai te dar aquilo que você precisa amanhã, hoje. Entenda isso. A graça que você precisa para viver o amanhã, Deus não vai te dar hoje. Deus não vai te dar hoje. É um dia de cada vez. Lembra do deserto, do maná? Deserto, 40 anos e descia maná todo dia. Todo dia descia maná do céu. E a ordem era o seguinte, como o maná do dia. Porque se guardar para outro dia vai estragar, vai apodrecer, estragável. Então é diariamente, querido. Nós temos mal demais num dia. Tem gente que sofre a angústia de um ano todo. Já entrou 2024 falando, ai meu Deus, abril, ai quando chegar fevereiro, ai 365 dias. Eu vi até post de gente no segundo, mesmo que seja brincadeira, mas é uma verdade, no segundo dia dizendo, acaba 2024, entra 2025. Porque estão preocupadas, estão com medo, estão vivendo perturbados pelo dia de amanhã. Mas vocês não precisam viver assim. Jesus está ensinando, porque o Senhor é quem cuida da gente, porque o Senhor é quem sabe daquilo que nós necessitamos. Então, meu querido, eu quero concluir fazendo um apelo nessa noite, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, principalmente do pecado da ansiedade. Saiba que a ordem de Jesus aqui é um imperativo de Jesus, não andeis ansiosos, é um estilo de vida. Certamente, uma hora ou outra você vai estar preocupado, isso aí é do ser humano, é normal isso. O que é pecado é viver demasiadamente ansioso, demasiadamente preocupado, demasiadamente com falta de confiança do que será o amanhã. Então meu apelo nessa noite é para que a gente se arrependa dos nossos pecados, se arrepender desse ano que passou de 2023 e dizer que por todas as vezes que nós ficamos ansiosos demais, por todas as vezes que nós ficamos preocupados demais, e aí você viu que passou, talvez você ficou desesperado demais, preocupado demais, até falou, Deus, por que eu nasci, por que é só comigo, você brigou com Deus, porque essas coisas só acontecem comigo, e passou, e você está aqui cultuando a Deus,
dia 14 de janeiro de 2024. Você venceu. Que tal nós nos arrependemos de dizer: Jesus, perdoa pela nossa falta de confiança no Senhor. De todas as vezes que eu abraço a ansiedade e deixo ela tomar conta do meu coração e perco a fé em Ti. Que tal hoje é o dia de você reafirmar a sua confiança em Deus, dizendo para o mundo todo ouvir que Deus é o teu Pai e Ele cuida de você, que você vai confiar. Saiba disso, querido. Confia no Senhor. Não fique ansioso. A mensagem que Deus colocou no meu coração, essa é a mensagem do capítulo 6 que Jesus vem nos ensinar. Que nesse ano que nós estamos iniciando, de 2024, você descanse mais e fique menos ansioso. Se preocupa aplicar o seu tempo, os seus esforços em Deus, em priorizar o reino, em priorizar as coisas que de fato são importantes, que é a busca de Deus. Saiba que o Senhor conhece todas as suas necessidades, Ele tem ouvido as suas petições, Ele tem ouvido o teu clamor, Ele sabe daquilo que você necessita. Por isso descanse no Senhor, não ande ansiosos por coisa alguma. Quando a ansiedade bater no seu coração, e eu quero somar mais um texto, eu não falei esse texto com o Júnior, mas abre comigo Filipenses, é um texto muito conhecido quando fala de ansiedade, é um texto que eu gosto muito. Quando a ansiedade bater a porta do seu coração, lembra-se desse texto. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Eu quero encerrar com esse texto, com essa promessa, que diz assim, versículo 6: não andeis ansiosos, aqui é uma orientação de Paulo, mais um imperativo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E qual é o efeito disso? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que você toma posse desse versículo. Quando a ansiedade sucumbir o seu coração, sufocar você, te deixar alarmado, você lembra desse texto, fala: olha, não devo andar ansioso. Antes da ansiedade chegar, antes disso acontecer, eu devo aplicar o meu coração em oração. Apresente para Deus aquilo que te está deixando preocupado, ansioso, aquilo que está tirando a sua paz. E qual o resultado? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Nós devemos praticar e tomar posse dessas promessas. Toma posse dessas promessas. Provai e vede que eu sou bom. O Senhor fala isso. Levante-se, fique de pé, por favor. Vamos orar. E nessa oração, meu querido, você ore a Deus, pede para Deus trabalhar no seu coração, tirar essa ansiedade, essa preocupação demasiada com o futuro. Descanse em Deus, entregue para Deus aquilo que você não pode fazer, aquilo que com sua mão você não pode alcançar. Fique em paz, Deus cuida da gente, Deus cuida da gente. E busque ao Senhor, saia daqui com esse entendimento de buscar ao Senhor, tornar o Senhor, o reino de Deus, prioridade na sua vida. Senhor, na Tua presença nós estamos e acabamos de ouvir uma advertência, Senhor Deus, um texto que fala sobre a ansiedade. Deus, que tem sido o mal do século, que tem afetado bastante vidas, tem causado bastante perturbações, Deus. Por isso nós queremos Te pedir, tem misericórdia, Deus, pois somos frágeis, Senhor. Muitas das vezes, Deus, nós deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração e nos sufocar. Deus, a ponto de nós não olharmos para as simples coisas da vida, da natureza, daquilo que o Senhor, e ver que o Senhor cuida de todas as coisas, e que o Senhor cuida daquilo que é menor do que nós, que é as aves, que é as plantas, florzinha. Faça a gente entender que o Senhor é aquele que cuida de nós também, que é aquele que conhece as nossas necessidades. Faça nosso coração descansar no Senhor, que a paz do Senhor possa preencher nosso coração, que nós possamos tomar posse de todas as promessas na Bíblia, pois nós somos filhos de Deus pelos méritos do Senhor Jesus. Deus, muito obrigado por essa palavra e nos ensina a viver essa palavra.
Que o ano de 2024 nós possamos fazer tudo aquilo diferente que entristeceu o Senhor no ano de 2023. E o Senhor nos ensina, Deus, a ter o Senhor como prioridade da nossa vida. Deus, eu quero te pedir perdão por muitas das vezes eu me encontrar assim, ansioso e preocupado, não praticar isso, não tornar o Senhor como prioridade. Mas, Senhor, muda o quadro da nossa vida, muda essa situação, muda o nosso comportamento, Deus. Que possamos descansar do Senhor e desfrutar das Tuas promessas, dos Teus descansos, do Teu cuidado. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.